Foi aprovada em Brasília uma proposta que zera a cobrança de impostos na carne. Vale para todos os cortes bovinos e frango também. Vamos entender detalhes de como que vai ser isso, como que pretende ser isso, com o Matheus Souza, que está no açougue. Matheus, explica pra gente, ainda tem que ser aprovado, mas tudo indica que vai? Pois é, Isabela. Olha, boa noite para você e para todo mundo. A gente precisa lembrar que essa isenção das carnes numa lista de produtos que ficam livres de impostos, tudo isso está acontecendo dentro do contexto da reforma tributária, que foi aprovada em dezembro do ano passado. Você aí de casa já deve ter ouvido bastante falar dela, que é uma tentativa de simplificar o sistema tributário do país, de reduzir de 5 impostos para 3 tributos. E aí o que aconteceu? Na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base dessa regulamentação. São os detalhes sobre como vai funcionar. E aí que um dos destaques foi a inclusão das carnes, dos queijos, numa lista de produtos que vão ficar livres de impostos. Agora à tarde eu conversei com alguns economistas que me falaram pontos positivos e negativos dessa situação. O primeiro é que a inclusão das carnes na cesta básica, na cesta básica livre de impostos, é uma medida que reduz os custos para o consumidor e que isso tudo já acontece em outros países, numa tentativa de garantir a acessibilidade e o consumo a produtos saudáveis. Isso é vantajoso para você, meu amigo consumidor, que vai pagar menos por um produto, quanto também para o produtor, que vai pagar, que vai vender com uma incidência menor de imposto, né? Tudo isso, a ideia inicialmente do relator desse projeto era que as carnes tivessem uma redução de impostos em 60%, só que agora, né, a ideia é que tudo isso elas fiquem isentas. Essas medidas da reforma tributária, elas devem começar a valer a partir de 2026, gradativamente, até ficar plenamente, atingir a sua forma plena a partir de em 2033. E o que acontece? Essa medida que livra as carnes de impostos e tributos vai valer tanto para o filé mignon até o acém. Eu conversei também com alguns economistas e eles me falaram, por exemplo, o economista Eduardo Araújo falou que atualmente a maior parte dos estados contam com as carnes pagando uma faixa de 12% de imposto, o ICMS, que é o imposto estadual. E a ideia é que isso tudo zere elas. Só que o ponto negativo que o Eduardo Araújo, economista, me explicou, Isabela, é que isso não é uma garantia que isso vai chegar 100% para os consumidores. Por quê? Em alguns mercados de concorrência menor, alguns produtores podem tentar absorver um pouquinho desse lucro e não repassar totalmente ao consumidor. Claro que isso não é a regra, mas a exceção, uma situação que pode vir a acontecer. Outra coisa que também me foi explicado é que com essa isenção de impostos na carne e tirando também, criando umas exceções, tirando produtos que vão ficar sem pagar imposto, a ideia é que isso possa acabar aumentando o imposto em outros produtos. Como assim? Quando você isenta alguns produtos de pagar imposto, isso ocorre uma perda de receita. Isso daí pode acabar acontecendo uma tentativa de compensar. Ou seja, você diminui o imposto da carne, só que aí pode acabar aumentando o imposto em algum outro produto. Só para concluir, quais são os itens dessa nova cesta básica que devem ficar vão ficar isentos de pagar imposto? Temos aí os feijões, os cereais, as raízes, tubérculos, legumes, frutas, claro, as carnes, os ovos, os leites e os açúcares. Claro, a gente vai continuar acompanhando tudo isso e qualquer novidade a gente volta trazendo. Isabela? Tá certo, Matheus. Inclusive, enquanto você falava aí, eu recebi uma mensagem de uma telespectadora que falou assim: olha só, sobre o imposto da carne, dá até para ficar mais contente. Vou dar um tempo nos pés de frango. Elza de Colatina mandando um abraço, falando, dá para dar uma aliviada, né? Vamos esperar que isso aconteça para que realmente a gente possa comer melhor, né? Obrigada, tá, Matheus, pela sua participação.